a minha principal lição de 2016, quando eu acompanhei, eu conheci todos eles, o Trump, a Hillary, o Obama, o Biden, tive em vários comícios, reuniões e tal, e depois disso, continuei fazendo isso nesses anos, né, no meio da pandemia, tudo isso. O Trump, ele é produto, ele é a consequência de um processo anterior a ele. Ele estava no lugar certo, com o discurso certo, ele explorou bem, do ponto de vista midiático, a mensagem, mas ele simplesmente capturou um processo que vem desde os anos 70 nos Estados Unidos e que é derivado de uma crescente desigualdade e de assimetrias que a própria globalização foi criando. Então, a gente tem um país, quando a gente olha assim, para os Estados Unidos, a gente precisa lembrar que os Estados Unidos não são Nova York, Los Angeles, Miami, sei lá, né, Chicago. Os Estados Unidos são um país grande, um país diverso, um país de muita diferença entre si e que existem grupos, né, rincões que foram super beneficiados pelo desenvolvimento econômico, pela própria globalização, pela potência que os Estados Unidos são, e esses são lugares que estão achando tudo ótimo, mas tem um monte de gente, né, no Deep America que não viu as vantagens disso. Então, assim, principalmente visitando, viajando, né? E para quem não teve essa oportunidade, tem muita gente que fez documentários, livros, enfim, retratando esse Estados Unidos profundo. Você vai vendo assim, ó, desde os anos 70, os Estados Unidos só pioram em quase todos os índices que acompanham qualidade de vida. Então, você pode olhar índice de desigualdade de Gini, IDH, você pode olhar índice de felicidade da ONU, sempre decrescente. Aí você olha dados como, por exemplo, hoje, os Estados Unidos estão em pleno emprego. Então, supostamente, todo mundo que procura emprego tem emprego. Mas aí, quando você vai conversar com as pessoas reais, você percebe que esses dados, eles também não são muito precisos, porque o que eu mais ouvi era assim, eu falava, cara, você está empregado? O cara dizia para mim, eu tô. Mas você está feliz? Não, não tô. Você tem a percepção de que sua vida em relação a anos atrás melhorou ou piorou? Não, piorou. Por quê? Porque antes eu tinha um full-time job numa área para a qual eu me especializei, ou que eu gostava de trabalhar, ou que eu tinha uma boa condição. Agora, o que eu tenho? Agora eu tenho um part-time job. Eu trabalho fazendo bico. Então, em tese, para a frieza da estatística, o cara está empregado, check, está empregado. Pleno emprego. Só que a percepção do cara é que a vida dele só piorou. E aí, chegando em alguns relatos, eu fiz muito com as campanhas, acompanhei as duas campanhas, né, da Hillary e do Trump. E eu vou destacar, assim, duas situações, uma de cada, que eu acho que são bem emblemáticas do que foi 16 e de como revela que ali os Estados Unidos estavam, sabe, sentando no seu próprio divã. Assim, aquela eleição foi a eleição do divã e a gente está desde então tentando sair do divã, né? E o divã, aliás, internacionalizou-se, né? Estamos todos num grande divã. Muita coisa. Porque, assim, características que você estava falando, usando para descrever o Trump, ou como aconteceu lá, a gente podia usar aqui também 18. Totalmente, não, totalmente. E assim, se eu tivesse que escolher uma palavra, você falasse assim, para de falar e resume uma palavra, assim, qual é o que está por trás do trumpismo? Eu diria, ressentimento. É ressentimento, porque é a galera que viu os Estados Unidos se tornando potência, que disseram, putz, vou me beneficiar desse bonde, que sorte, tô aqui na maior potência do mundo, os caras que, ganharam a Guerra Fria, top, não sei o quê, e de repente se viu abandonado pelo próprio desenvolvimento do país. Então, assim, dois causos, né, assim, para ilustrar dessa experiência de knocking doors, por exemplo. Do lado da campanha da Hillary, era muito interessante, porque a campanha da Hillary, ela era uma campanha muito focada, eu estava em Ohio, que era um swing state importante, e eles eram muito focados em visitar os subúrbios, né, das cidades ali do estado. Então, a gente ia, né, nos subúrbios, sobretudo os subúrbios onde havia a maioria negra, era o foco deles na época, e os voluntários de campanha, eles tinham lá um script, né, para atender e tal. E a coisa que eu mais vi acontecer nos knocking doors, recorrentemente, me chamava muito a atenção, era o seguinte, a galera da campanha batia na porta, daí vinha a família, atendiam a porta, as pessoas se apresentavam e tal. E aí vinha sempre a mesma, começavam sempre com a mesma pergunta. Em quem você vai votar nessa eleição? Você já tem um candidato a presidente? E a resposta mais obtida da campanha da Hillary era: não sei, acho que não. Quem está concorrendo? As pessoas diziam. E aí, logo na sequência, a manifestação delas era assim, sabe o que é? É que o que muda a minha vida de verdade é o xerife, é a diretora da escola,
é o meu representante local. Então, várias pessoas mostravam, não que elas eram alienadas ou desinteressadas politicamente, mas que havia uma percepção de que o que acontece em Washington, no alto nível da política, no nível da presidência da República, chegava pouco ali. Elas não tinham a clareza de que aquelas pessoas estavam olhando para o problema da vida delas, o problema da vida real. Entendo. Então, e nos Estados Unidos eles votam para essas coisas, né? Por isso que a cédula, inclusive, é gigante, tem frente, verso. Você vota em um monte de coisa, inclusive na diretora da escola, inclusive no xerife e tal, no juiz, muitas vezes, né? Então, as pessoas reais, elas não estavam, de fato, no debate que estava acontecendo nesses grandes meios, né, dessa elite, a elite intelectual, a elite cultural. Tava todo mundo discutindo, meu Deus, o Trump vai ser candidato, ele vai ser presidente, mas ele não é presidenciável e tal. E as pessoas não estavam querendo saber desse debate, as pessoas queriam saber assim, ó, minha vida vai mudar dependendo de quem é. O fulano que me conhece, que vai ocupar um lugar que faz diferença na minha vida. E a campanha da Hillary tinha muita dificuldade de entender isso. As pessoas ficavam um pouco desorientadas, porque elas estavam preparadas para convencer todo mundo de que a Hillary era boa e o Trump era ruim. Mas as pessoas não queriam ter esse debate nesse contexto de pessoas do subúrbio, de um lugar específico, né? Isso me chamava muito a atenção. Isso foi uma experiência que eu nunca esqueci, assim. E, de fato, a América profunda pobre. Tem gente que não entende o que foi a crise de 2008 nos Estados Unidos, né? A chamada maior crise financeira desde o crash de 29. Cara, a gente está falando de bairros inteiros que, assim, tinham casas de madeira, sem porta, sem janela, com a grama até, sei lá, metade do corpo da gente, assim, com aqueles papéis colados na parede dizendo que foram casas que foram tomadas, né, como garantia pelos bancos, porque, enfim, quem estava endividado lá em 2008 e tinha a casa como garantia, teve a garantia acionada. Só que o que o banco vai fazer com a casa? A casa ficou lá, né? Tava tendo um boom imobiliário, ninguém ia comprar casa. Então, assim, as casas estão até hoje lá, na época era 16, tudo abandonado, você entrava naquelas casas, tinha famílias inteiras morando lá clandestinamente. Eu lembro de entrar numa casa que as pessoas me ofereceram um café, eles eram muito amigáveis com o brasileiro em geral, quando a gente falava que era brasileiro, eles, né, tinham uma boa referência do Brasil. E assim, o sofá da casa da pessoa era um banco traseiro de um carro, sabe? Quando você extrai o banco traseiro do carro, era o sofá da pessoa, assim, tipo 10 pessoas morando em um cômodo. E isso não é aqui, né, na periferia de São Paulo, não é no Morro da... Dá para os caras ser muito pobre lá também. Dá para ser muito pobre lá. E aí você vai para lugares como esse que eu tava, né, que tá ali no meio oeste, mas no norte dos Estados Unidos, como é o caso também do Michigan, são estados que, inclusive, fizeram a sua riqueza dentro da indústria automobilística, eram conhecidos, né? Detroit virou a grande referência, pô, era uma puta cidade industrial e tal. Detroit é Robocop, cara. Não é isso. Não, mas é isso, é a referência que todo mundo tem, não é? E aí, de repente, assim, a cidade virou um parque industrial enferrujado. Por quê? Porque as cadeias globais de produção se internacionalizaram, ficou mais barato produzir fora dos Estados Unidos, então geral perdeu o emprego. Aí você diz assim, não, mas aí a pessoa se recoloca. A pessoa se recoloca no mundo de inteligência artificial, ela sabe apertar o parafuso, ela não sabe fazer programação. Então, um pouco, né, fora da realidade. No caso do Trump, tem várias histórias muito boas, mas a minha preferida foi a primeira vez que eu entrei num comitê de campanha do Trump, né? Primeira vez que eu entrei no comitê de campanha do Trump... O Trump, assim, tu falou que conheceu os caras, né? Sim. O Trump, ele se acha um cara escolhido por Deus, assim? Deu pra trocar uma ideia rápida com ele em algum momento? Então, eu acho que o Trump é um personagem, ele sabe que ele é um personagem, só que acho que em alguma medida, com o passar do tempo, ele foi ficando muito confiante, né, no personagem. Então, acho que hoje é difícil dividir o que é e o que não é parte desse jogo. Essa história de se achar o predestinado de Deus, já acho que é uma apropriação mais recente em relação ao episódio do tiro, né, que a gente vai também depois comentar. Mas, assim, ele não é ele é uma figura muito controversa do ponto de vista histórico. Se a gente fosse buscar coerência no Trump, do ponto de vista político, ia ser bem difícil, porque o Trump, durante boa parte da carreira dele, foi um cara super progressista em várias áreas, e depois que ele embarcou nessa de virar presidente, que ele encontrou um público para falar, e ele percebeu que era um público mais conservador, ele migrou para um lado conservador. Várias pautas, ele acabou sendo aquele
aquele candidato meio flip-flop, assim, que muda de opinião como o vento muda de lado. Então, aborto, ele já declarou muitas vezes no passado que ele era favorável, ou que cada um que tome a sua decisão. Hoje ele tem uma política um pouco errática em relação a esse tema, porque fica difícil desdizer o que ele falou no passado. Ele foi um cara que, em alguma medida, durante boa parte da vida, defendeu na economia um discurso super liberal, e ele foi um presidente protecionista. Então, tem algumas características aí que foram se tornando parte desse personagem que ele capitaneou para falar com esse público que eu estava dizendo, né? Esse público que estava esquecido lá na Deep America e ressentido com essa ideia de que, Ele usou uma expressão que, inclusive, foi incorporada aqui no Brasil depois pela campanha de Bolsonaro, né? Ele falava muito de draw the swamp, né? Drenar o pântano. E ele dizia que precisava ter menos Washington e tal. Aqui no Brasil ficou traduzido como mais Brasil, menos Brasília, né? Teve um pouco desse discurso aqui também. Várias coisas aconteceram, mas de qualquer modo o comitê do Trump que eu fui foi muito interessante, porque quando a gente entrava assim, depois eu vi que tinha em todos, né, mas o meu primeiro foi o mais impactante. Eles tinham adesivado uma parede inteira do comitê de campanha, mas era gigante, assim, com uns negócios escritos. Depois eu mando umas fotos aí, se vocês quiserem ver. Tá. Escrito assim, a maioria silenciosa está com Trump. E isso estava em todos os lugares. Ele falava isso nos comícios, ele usava isso nos materiais de campanha. Eu fiquei muito encanada com esse negócio de maioria silenciosa. E depois, né, no decorrer da eleição, quando ele ganhou de fato a eleição, e muita gente ficou aquele meme, né, do John Travolta, do tipo que aconteceu, porque, tava achando que o cara não ia ganhar. A pesquisa mostrava Hillary na frente. Todo mundo apoiava Hillary. Assim, ninguém apoiava o Trump. Ninguém achava que o Trump era um candidato que tinha capacidade competitiva. De repente, o cara ganhou a eleição. E aí, eu nunca esquecia daquela parede. A maioria silenciosa está com Trump. E todo mundo fazendo a lição de casa. Os caras das pesquisas fazendo revisão da metodologia. O que a gente errou? Por que a gente não viu ele, né, de fato ascendendo e tal. E a explicação que vem dessa frase, ela é uma explicação muito boa, que inclusive tem uma teoria... que é uma teoria da ciência política, que a galera da comunicação gosta muito, chama teoria da espiral do silêncio, e é dali que ele tirou aquela frase. Em resumo, para não ser uma coisa muito maçante, é assim, mas é uma coisa interessante. Diz assim, a teoria, né? Uma teoria que foi constituída no pós-Segunda Guerra, tinha muito a ver com o contexto da época, mas vale para hoje, assim, no Brasil, de 2024, e valia para a eleição americana de 16, e vale ainda hoje. Basicamente, a teoria diz assim, olha, nós, seres humanos, somos seres sociais. E como seres sociais, o que a gente entende que de pior pode acontecer com a gente? O pior que pode acontecer com a gente é a gente ser rejeitado, é a gente ser isolado socialmente. Então, como é o nosso mecanismo de adaptação no dia a dia? A gente, em geral, tende a tentar identificar o que é uma opinião, uma posição dominante. Então, a gente está sempre ali tentando ler a situação. E a gente tende a comparar o que a gente pensa em relação ao que a gente assume como sendo aquela posição dominante. Então, voltando para a eleição de 16, qual era a opinião dominante? O Trump é um tosco, não é presidenciável, imagina onde já se viu que ele seja presidente, nada a ver votar no Trump. Essa era a posição que você lia no jornal, ligava, via na TV, todo mundo falava disso e tal. Então, o que aconteceu? As pessoas tinham a tendência de pensar assim, putz, se eu gosto do cara, se eu concordo com o que ele fala... vai pegar meio mal eu dizer isso em voz alta em público, porque se a opinião dominante é o oposto disso, eu vou ser sancionado socialmente, eu vou ser julgado, eu vou ser criticado, eu vou ser atacado, vou ser rejeitado, vou ser isolado. Vou ficar quieto. Vou ficar quieto. Só que veja, você ficou quieto, você não mudou de ideia, você só não falou o que você pensa. Em dado momento, no caso ali era uma eleição, né, no caso da urna, o fulano de tal vai votar e quando ele está lá no escurinho, né, da votação, ele manda ver no que ele acredita. Então, foi lá e votou no Trump. Isso explica, em parte, teve vários estudos que foram feitos também depois, do porquê as pesquisas erraram, né? Porque a própria metodologia, na época, hoje já mudou bastante, mas na época ainda era muito feita no formato presencial, né? E tinha a figura do entrevistador. Que pode causar algum tipo de envergonhamento. Né? Exatamente, porque aí, se a opinião dominante é que votar no Trump é tosco, você vem e pergunta pra mim que eu vou votar. Eu vou olhar pra você.
Exato, né? Então, a tendência é eu dizer o quê? Ou o que você quer ouvir na minha cabeça, tipo, vou falar o que todo mundo falou que é bom, né? Ou dizer não sei, ou dizer tô indeciso. Então, a pesquisa também não capta, porque tem esse elemento, né, de envergonhamento social e tal. E no final do dia, o Trump trabalhava já com isso desde o início. O comitê de campanha estava adesivado, a maioria silenciosa está com o Trump. Ele falava isso nos comícios, né?